Desde que Adão e Eva cruzam o portão do jardim do Éden para fora, depois que ele tem desobedecido a lei de Deus, então o Filho de Deus fica a aguardar aquele dia e que pecados e tristes consequências também têm fim. Profetas, apóstolos, cristãos de toda época anunciam os dias e as alicerçam na garantia dado para próprio Jesus. Se retorno para a terra é bendito a esperança que te conforta o coração de seus seguidores, não é que te confronta com o sofrimento, dor, lágrimas, morte diante de jornada de viagem nesta terra. Sombra de mal te passa, noite de pecado te tem seu fim e um novo começo também nascer, não é que não te marca início de um novo tempo para filhos de Deus. Devem deixar que a própria Bíblia pode explicar. Alô, meus povos, desde Cabo Verde na diáspora, se vai a primeira vez que se encontra com esse canal, meu nome é Marcos da Rosa, para você que gosta e também está acreditando na palavra de Deus e você quer aprender mais acerca de Bíblia, então Bíblia aberto é o canal. Por isso, dê o suporte através de inscrição no canal e, se possível, distribuir os links dos vídeos para mais amigos e familiares que também as poder ter esse conhecimento da verdade de Deus. No estudo de hoje, nós também estudamos sobre segunda vinda de Cristo. Mas antes, a nós devemos lembrar que vinda de Cristo para esta terra, ele tem 3 fases ou 3 etapas. Primeira vinda de Cristo para a terra de acontecer quando que Cristo nasceu de Virgem Maria. Segunda vinda de Cristo para a terra, ela está para acontecer brevemente, não é que ele também busca seus filhos fiéis ou filhos salvos para morar com ele para 1000 anos na céu. E terceira vinda de Cristo também acontecer depois de 1000 anos, onde é que a cidade santa está deixando com seus filhos salvos para uma nova terra para sempre. Então, nesse estudo de hoje, nós não também estudar só sobre segunda vinda de Cristo. Portanto, qual é que é a maior promessa que Jesus Cristo fazia para nós? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, estejais vós também. Ali Jesus falou que ele vai preparar um lugar, depois ele volta, ele mesmo está levando para o céu para morar com ele. Volta de Cristo é maior de tudo promessas apresentadas na Bíblia. Essa promessa é repetida na Bíblia inteira, tanto no Novo e no Velho Testamento, para mais de 2500 vezes. E é com ocasião de momento de volta de Cristo que nós não estamos a fim de pecado. Agora, será que nós não podemos marcar data para a segunda vinda de Cristo? Mas, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, mas unicamente meu Pai. Segundo a Bíblia, nós nunca podemos marcar data, e tinham pessoas no passado de cometer erros, onde é que esta marca data de vida de Jesus, inclusive me conheci pessoalmente pessoa que só esperava Jesus no ano 2000. Jesus foi direto e claro, ninguém quer saber a hora exata que ele está bem. Agora, uma vez que nós não quer saber data, isso quer poder excluindo para preparar. Já estudando no último vídeo sobre sinais de acontecimento que te indica se proximidade de vinda. Nós só não quer saber quando que ele vai acontecer, mas apenas não poder preparar para aquele evento glorioso. Agora, como é que Jesus está bem ou de que forma que ele está bem? Então aparecerá no céu sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor ou clangor da trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma outra extremidade dos céus. E eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que ultrapassaram, ou seja, pessoas que participam diretamente da morte de Cristo.
e todos os tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. E lhes disseram, ou seja, anjos que falavam para discípulos: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste subir. A Bíblia está falando que Cristo, também como ladrão, ele tomou pessoas de surpresa, mas isso é no sentido de que pessoas que estão preparadas para encontrar com Jesus. Vamos lá, segundo a Bíblia, vinda de Jesus, a ele que é secreto e nem a ele que é silencioso. Jesus falou, ele declara que se volta a ser visível, não apenas para justos ou cristãos, mas também para ímpios. Não apenas todo olho verá, mas todo ouvido ouvirá. Salmista declara: vem o Senhor nosso Deus e não guarda o silêncio. Um outro detalhe é que Jesus que toca pé na terra na segunda vinda. A ele fica nas nuvens. Também a ele também com poder e grande glória, acompanhado de milhares e milhares de anjos. Também pessoas vivas da testemunha desse evento glorioso. Jesus também como rei, sentado no trono de sua glória. Agora, a nós tem que entender que quando que Jesus volta, aparentemente, ele também encontra com 4 grupos de pessoas, que são pessoas vivas salvas, pessoas vivas perdidas, pessoas mortas salvas e pessoas mortas perdidas. E no resumo de tudo isso, ele também serve 2 grupos de pessoas, que são pessoas justos, vivos e mortos, que são pessoas salvas, e segundo grupo, que é pessoas ímpios, vivos e mortos, que são pessoas perdidas. Agora, o que é que vai acontecer com pessoas justos, vivos e pessoas justos mortos na segunda vinda de Cristo? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E eis que vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, mortos fiéis ou mortos justos ressuscitam até ser transformados e arrebatados, enquanto que vivos fiéis ou vivos justos até ser transformados e transladados. Milhares de justos que descer para a sepultura até ser ressuscitados para a vida eterna. Justos vivos até ser levados para o céu e até receber vida eterna sem passar para a experiência de morte. Assim, na vinda de Cristo, justos vivos e mortos te encontram com Deus na ar. Agora, o que é que está acontecendo com pessoas vivas que estão preparadas para a segunda vinda de Cristo? Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir naqueles dias? Ou seja, vinda de Jesus, os homens buscarão a morte e não a acharão. Terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. E então será de facto revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação ou esplendor da sua vinda. Pessoas infiéis ou pessoas ímpios vivos te busca esconder na caverna e esta pedir que rocha cair sobre eles, e esta busca a morte, mas morte te fugir deles. A única coisa que também matas é quando queres odiar resplendor de glória de Jesus. Pessoas que estive preparado para esse clímax, a elas também fica com medo.
a essas que te alegra com a presença de Deus. Esta busca sua própria destruição a fim de esconder o rosto de Jesus. Por isso, a nós não tem um tempo para escolher. E esse tempo é agora. O que é que vai acontecer com pessoas ímpias ou pessoas infiéis que estão mortos na vinda de Cristo? Para entender isso, a nós devemos saber primeiro quanta ressurreição que a Bíblia está para perder. Então, a pergunta é o seguinte: quantas ressurreições que a Bíblia está falando? Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ou sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiveram feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiveram praticado o mal para a ressurreição do juízo ou ressurreição da condenação. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. A Bíblia está para de duas ressurreições. Primeiro, ressurreição é chamado de ressurreição de vida, que é ressurreição somente para justos ou fiéis. Do tem segundo ressurreição é chamado de ressurreição de juízo ou ressurreição de morte eterna, que é ressurreição somente para ímpios infiéis. Primeira ressurreição é chamado de ressurreição de vida e ela está acontecer com a ocasião de segunda vinda de Cristo, enquanto que segunda ressurreição, ela é ressurreição para a morte, e isso também acontecer só depois de período de 1000 anos, que eu também estudar no próximo vídeo. Agora, quanto tempo existir entre primeira ressurreição e segunda ressurreição? Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus, Pai, e de Cristo, Filho, e reinarão com ele 1000 anos. Na primeira ressurreição, tudo justo está a ser levado para o céu, e tudo quem é que estava morto e também quem que estava vivo. E também esta fica com Deus no céu para 1000 anos. Depois de 1000 anos, esta volta para a terra para presenciar a condenação de ímpios. Ele que também acontecer a terceira vinda de Cristo, depois de milênio, que vai acontecer também segunda ressurreição de ímpios. Essa é a ressurreição de execução, de condenação e não de salvação. Por isso, fica atento para modo de tudo isso está ser estudo de próximo vídeo. Não devo também estudar com mais detalhes sobre esse assunto. Agora, qual é que está a ser cântico ou música de salvos naquele grande dia de volta de Jesus? E naquele dia, ou seja, na vinda de Cristo, se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exaltaremos e nos alegraremos. Essa música que vai ser cantada está falando o seguinte: eis que nós, Deus, que não nos espera, na sua salvação nos exalta e não nos alegra. Para a ocasião de volta de Cristo, justos ou salvos, ao contrário de ímpios ou perdidos, a nós não estava apreciar ou desfrutar de aparecimento de Jesus Cristo nas nuvens do céu. A nós não também tem desejo ou prazer na sua vinda e também tudo se promessas de ser cumprido. Nunca mais do que tem dor nem sofrimento. Agora, que convite que Jesus está a fazer para mim conosco hoje? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus falou: vinde a mim. Enquanto que nós nos aguarda cumprimento de promessa de Jesus, aí ele está convidando para tomar seu jugo sobre o ombro e apreciar essa palavra. Quem é que está caminhando com Jesus, aí ele está experimentando paz e conforto. Se nós do perseverar na fazer vontade de Deus, se a palavra descrita para o apóstolo Paulo está a cumprir, ele falou: tendo por certo isto, que aquele que começou a boa obra em vocês a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Agora, qual é que é o resultado de pessoas
que rejeita o convite de Jesus. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Infelizmente, tinha pessoas que estavam a receber rejeição de Jesus, num daquela frase: apartai-vos de mim, malditos. Jesus ele conquista a vitória na cruz, portanto, Satanás, a ele é um inimigo derrotado. Enquanto que Jesus que voltar, esse inimigo está busca enganar e seduzir maior número de pessoas para colocar-se na rebelião contra o Criador. Deus nunca deseja a destruição de ninguém, para modo a ele que tem prazer na morte de ímpio, mas ele está convidando nós tudo para o chegar arrependimento. Quem é que anda no caminho de salvação, a ele também participa no mesmo destino de inimigo de Cristo, que é Satanás, que é lago de fogo. Ensino bíblico é claro: só depois de segunda vinda de Cristo é que Jesus está fazendo separação definitiva entre justo e injustos, salvos e perdidos. Mas só depois ele também tem esse castigo eterno. Segundo Apocalipse, de capítulo 20, de 1 a 10, castigo eterno está certo só depois de milênio ou depois de 1000 anos. Para recapitulação do estudo de hoje, de acordo com a Bíblia, vou aprender que a Bíblia fala que Cristo está voltando para a Terra. Primeira vinda de acontecer 2000 anos atrás, e agora não nos espera a segunda vinda de Jesus. Texto clássico de segunda vinda de Cristo está na João, capítulo 14, de 1 a 3, onde é que ele fala que Cristo está voltando e não está para o céu. Também o chama Jesus também de modo pessoal, visível e literal, com milhares de anjos que tocam a trombeta. Segunda vinda de Cristo é a esperança de todo cristão que está inconformado com a desilusão desse mundo. Deus ele é poderoso e amoroso, e um dia ele está trazendo esse poço de pecado que nós não estamos a viver. Depois de milênio, nós estamos morando nessa terra transformada durante toda a eternidade. Qual é que é o compromisso de fé? Será que você está querendo preparar para poder estar salvo na segunda vinda de Cristo? Será que você acredita que nós não tem duas ressurreições, um para a vida eterna e outro para a morte eterna? Será que você quer viver a verdade a fim que você possa morar para sempre com Jesus Cristo no céu? Você acredita ou não? Verdade é verdade.